Muito bem, senhoras, muito bem, senhores. Vamos dar início a mais uma edição do nosso programa, do nosso Varejo em Foco. Se você nos assiste aqui na TV Cidade Record, obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais um sábado aqui com a gente. E para quem está conosco no YouTube, na internet, obrigado também pela audiência, tá? Lembrando você que está com a gente no YouTube que o programa é na íntegra e sem cortes, tá bom? Na TV a gente tem ali os intervalos comerciais por conta do formato da TV aberta. Se está no YouTube, se inscreve no canal. Tá bom? Deixa seu like, ajuda a gente a engajar o Varejo em Foco na plataforma. Quando você dá o seu like, o YouTube entende que o programa é relevante, é importante, e aí ele espalha, tá? E essa é a nossa missão, a gente conta com você. E por falar em relevante, por falar em importante, hoje o tema do nosso programa é um tema que a gente deixou um pouquinho de lado. Na verdade, nós não, Varejo em Foco não. Acho que a pauta nacional, a mídia nacional deixou um pouquinho de lado, mas que é muito relevante, muito importante. Nós vamos retomar um pouquinho a reforma tributária. Não me lembro exatamente a última vez que nós conversamos sobre reforma tributária aqui no nosso Varejo em Foco. Sei que foi meados de 2024. No nosso canal você encontra o programa. Inclusive o Alexandro Silva, que está com a gente hoje no nosso programa, foi o nosso entrevistado naquela época. A reforma tributária, gente, só para contextualizar aqui bem rapidamente e de forma bem rasa, é uma daquelas chamadas reformas estruturais que a gente fala, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, reforma administrativa, enfim, são as pautas prioridade no Congresso Nacional. Inclusive a administrativa é algo que a gente espera e espera muito, mas enfim. Falando da reforma tributária, houve a promulgação em dezembro de 2023 e depois disso o assunto passa pela regulamentação dos pontos do texto. E aí, pontos da alíquota, imposto que sobe, imposto que desce, imposto que muda, imposto que unifica, enfim, em doses quase que homeopáticas a gente vai tomando conhecimento disso. Bom, vamos reunir no programa de hoje um pouco das atualizações, a quantas anda a reforma tributária e o que nos motivou a fazer esse programa, e aí anunciando o nosso segundo convidado, o que nos chamou a atenção foi uma audiência realizada agora, recente no Senado Federal, abordando microempresas, que são as MEs, e as empresas de pequeno porte, as EPPs, no âmbito da reforma tributária. Quem esteve lá é o nosso convidado, Carley Welter, que é diretor de Relações Institucionais da ANATC, a Associação Nacional das Empresas de Transporte de Cargas, e também conselheiro do Instituto Brasil Logística, o IBL. Senhores, obrigado pela presença de vocês aqui. Carley, deixa eu começar contigo, antes da gente trazer o Alexandre, que o Alexandre já é da casa, nosso economista, nossa fonte sempre. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da ANATC, uma associação nacional. Você está aqui de passagem por Rondonópolis, nos atende generosamente. Inclusive, obrigado por tirar um tempo na agenda para participar do nosso programa. Bem-vindo, e vamos falar um pouquinho da ANATC. Não sei se boa tarde, bom dia, boa noite, né? Quando o pessoal vai estiver assistindo. Na TV, né? Boa tarde. Boa no tarde. YouTube, 24 horas, eterno, né? Bom, mas eu agradeço o convite, né? A gente tem aí um grau de responsabilidade quando alguém de Rondonópolis nos chama, ainda mais o CDL, né? Então, quando o Leonardo comentou lá que seria importante, a gente reserva o tempo que for preciso para vir para conversar um pouco, sim, né? Então, te agradeço o convite. A ANATC, ela é uma entidade, né, de transportadores rodoviários de carga. O grande, vamos dizer assim, característica do nosso associado é um transportador do agronegócio, né? O agronegócio brasileiro, né, ele tem uma característica de ser movimentado por rodas, né, por caminhões. Então, lá que no final da década de 60, início da década de 70, o país optou por mudar o rodoviário, né, e aí começou a fazer rodovias ali no governo militar, né, e parou um pouco as ferrovias. A né? coisa de abrir o Brasil. Exato, e não optou por ferrovias, né? A época imperial era ferrovias, tinha esse objetivo, se transportar cargas e pessoas por ferrovia. Né? E o Brasil ali, no final da década de 60 e 70, optou pelo rodoviário. E isso impacta diretamente no modelo do agronegócio brasileiro, né? Que é um modelo de
conseguir expandir rapidamente, né? Então, logo ali na década de 70 começou a se abrir o cerrado, né? E isso começou por conta que os caminhões conseguiam chegar e levar a produção embora, né? Então, aqui no Itiquira, depois a gente começou no Chapadão dos Parecis, né? Essa agricultura mais moderna. E a associação, ela é composta por empresas de transporte rodoviário que têm a característica da terceirização, né? Então, são empresas que hoje são 32 associados, a gente está em 22 estados, né? São empresas que têm, se juntar todas elas, a gente tem aí em torno de 8 mil caminhões de frota, né? Mas se juntar tudo elas dá 25 mil cargas por dia que a gente movimenta nesses 22. Rodando o Brasil afora. O Brasil inteiro, o Brasil agro, né? Dos fluxos e contrafluxos. Então, ele é um transportador rodoviário de carga com foco em terceirização. Então, a associação foi criada, até ela foi criada aqui em Rondonópolis, né? Com empresas do Brasil inteiro, né? E hoje a gente está, na verdade, no começo desse ano agora, a gente mudou o escritório para Brasília, né? Por conta dessas pautas mais federais que impactam o nosso... Tem que estar mais próximo. Isso, e são pautas bastante importantes, né? Sim. Uma delas é essa questão da reforma tributária. Vem cá, nós estamos falando, evidente que a grande massa, o grande volume está dentro do agro, mas até para contextualizar quem está em casa, pensando na logística, está também para o agro, mas vai além disso. Transporta-se de tudo. Inclusive a gente estava fora do ar comentando sobre o varejo, por exemplo. Está muito ligado, afinal de contas, é sobre rodas, Brasil afora. Exato. O Brasil hoje, ele, em termos de matriz, né, de logística, ele tem o maior percentual de produtos ou de negócios sendo gerados pelo transporte rodoviário de cargas, né? Então a gente tem 70%, né, de tudo que se movimenta dentro do país em cima de caminhões, né? Eu gosto sempre de uma frase, né, que por mais que entra governo, sai governo, há um buchicho, uma conversa de se mudar a matriz de transporte. A matriz é isso, né? Rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo. Então esse equilíbrio, né? E aí eu gosto sempre de dar uma provocada, né? Que o Brasil é rodoviário, aceita que dói menos, né? Vamos estruturar que a gente faz esse trabalho bem feito. Vem cá, um outro ponto antes de trazer o Alexandre para a conversa, que a gente também conversava fora do ar. Nós estamos falando desses 30 e 32 associados, né? Que você mencionou, mas se a gente pensar nos terceirizados na ponta, a conta sobe para 1 milhão. Aí pensando nos trabalhadores... Sim, a gente tem, dentro da nossa base, a gente tem mais de 2 milhões de caminhoneiros que prestam esses serviços. Esses terceirizados. Exato, né? Em termos de Brasil, a gente tem em torno de 3 milhões de caminhoneiros que fazem serviço terceirizado e mais uns 5 milhões de caminhões que fazem movimentação. Às vezes, uma empresa tem caminhões só para transportar produtos próprios. Aí ele não precisa de uma licença da NTT, né? Então, ali, por isso que a gente não tem o número exato, mas a gente calcula que mais ou menos a gente tem 5 milhões de caminhões nesse, mais 3, então uns 8 milhões de caminhões no Brasil, entre grandes e pequenos. É isso. Né? Para você que está aí assistindo, entender, fechando esse nosso primeiro raciocínio aqui com o Calais, e que vai ser pauta do nosso programa, o impacto dessa audiência, o impacto do que se trata no âmbito da reforma tributária, nesses trabalhadores, nesses terceirizados, nesses pequenos trabalhadores e também nas realidades locais, lojistas locais, quem está na ponta de fato. Por isso que a presença do Calais aqui é fundamental, porque ecoa em termos de impacto nesses milhões aí que nós estamos colocando. Ô Alexandre, deixa eu trazer você para a conversa, amigo. Desculpe que eu acabei estendendo com o Calais, só para quem está em casa entender o trabalho da ANATC. A última vez que você esteve aqui, nós falamos muito de reforma tributária. Em outras ocasiões já conversamos muito, dentro daquilo que eu disse na abertura, que são aquelas estruturais, aquelas que a gente espera, aquelas que a gente aguarda. Mais simplificação,
menos burocracia, se der menos Estado também, nós sempre falamos disso, né? Exato. Eu acho que esse momento que a gente está passando agora, a gente requer mais atenção e a participação de entidades como a ANATC, o Carley estando ali defendendo os interesses. A gente às vezes se limita a pensar que está defendendo os interesses da categoria, mas não. Como ele bem disse, a forma como isso respinga, isso alcança mais de 2 milhões de pessoas, de entidades, empresas, microempresas, MEIs, empresas que estão diretamente ligadas ao setor e que estão ali sendo defendidas no sentido de realmente ter, a partir da reforma tributária, certo nível de melhora, pelo menos manter o nível de competitividade, mas por que não talvez melhorar o nível de competitividade dessas empresas no mercado. Nós estamos acompanhando aí diversos outros setores. Hoje mesmo eu estava acompanhando do pessoal das incorporadoras, construção civil, que são entidades que também estão lá no Senado defendendo os seus interesses do setor, sabendo que tudo aquilo que é discutido ali não está em favor apenas das empresas e de elevar o nível de lucro e rentabilidade dos negócios, mas sim garantir que os preços eles continuem de forma competitiva, que seja saudável a relação de consumo do brasileiro. Então é lá na ponta, é lá no consumo que vai respingar, de repente, uma eventual reforma tributária mal sucedida, mal realizada, como a gente tem visto, inclusive, na fala de muitas pessoas, essa pressa, essa forma de querer empurrar, garantir que o texto vai passar da forma que está ali colocado já para aprovação, homologação, e depois virem as leis complementares no sentido de o que é imposto seletivo e o que vai ter de concessão para cada setor. Então, a gente está passando por um momento que eu acho que é o mais importante da reforma tributária, que é a discussão dessas leis complementares. Agora mesmo, nós estamos agora finalizando essa semana com as últimas 3 audiências públicas da Comissão de Assuntos Econômicos, inclusive o nosso secretário de Estado de Fazenda está lá em Brasília, lá no Senado, para acompanhar, principalmente no que tange, nós falamos sobre isso também, a questão do desenvolvimento regional, a questão do impacto da reforma tributária nas políticas de incentivos fiscais e como que isso vai afetar o desenvolvimento regional, que Mato Grosso está inserido nisso aí. Então, tudo isso é necessário que a sociedade acompanhe. É muito importante ter entidades assim que estão antenadas e ali acompanhando e olhando para o seu setor, mas o seu setor afeta muitos outros setores e se todos os setores tiverem realmente representatividade suficiente para garantir que a reforma vai trazer ganhos e não prejuízo, como a gente já está começando a ver, potencial alíquota aí de ser a maior alíquota de IVA do mundo, o que era para simplificar, daqui a pouco está começando a ficar até mais difícil, especialmente sob a ótica de quem hoje está no Simples Nacional, já está olhando para a reforma como um fator negativo. Produtos que hoje são isentos de PIS e COFINS, por exemplo, que vão passar a pagar PIS e COFINS na íntegra. Então, assim, são situações que estão colocadas hoje em desfavor da relação produtiva e, consequentemente, da relação de consumo que vai encarecer o produto nacional. Pensando lá no final de 2023, início de 2024, pelo menos, se eu estiver errado, você me corrija, mas o que eu imaginava fosse que a gente fosse construindo, ao longo de 2024, uma certa harmonia, quase que uma tranquilidade, à medida em que a reforma fosse caminhando. A gente até falava, cobrava para conhecer os números, para conhecer as alíquotas, porque o governo trouxe o texto, mas não trouxe detalhadamente. A gente esperava que isso fosse acontecer, e à medida que fosse acontecendo, fosse apaziguando um pouco, mas parece que não. Não, nem acho que nem era para se esperar isso também, né? Afinal, você tem muitos setores que se viram prejudicados, se viram numa situação diferente daquela que está acostumado. E o governo, quando ele coloca essa proposta de vamos avançar num ponto que é tão importante, que é a reforma tributária, afinal é preciso, de fato, simplificar esse sistema tributário nacional, a gente tem que realmente dar mais eficiência aí para as empresas e, claro, também do ponto de vista do governo, que é na questão da fiscalização disso aí. E a reforma tributária ela já promete, se não acabar com a sonegação fiscal, mas no mínimo reduzir aí drasticamente a ponto de chegar perto de acabar com a sonegação. O que deveria impactar na alíquota final, já que você vai perder menos, então por que não essa alíquota... Você vai fechar a torneira. Não é? Você vai fechar a torneira do desperdício, das perdas, Perfeito. Por que não isso trazer impacto direto na alíquota final e não caminhar cada vez mais para cima, o que nós esperávamos ali em torno de 25% no máximo, já está ali 26%, 26,5%,
com a justificativa de que é por conta das concessões que são dadas para cada setor. E exatamente essa briga pelas concessões dos setores é o que faz a gente não acreditar que não ia haver animosidade. Esse número mágico que você colocou, 25%, você falou, me veio tantas e tantas coisas, inclusive na época da rádio, do Varejo em Foco, lá no rádio ainda, a gente já falava desses 25%. Sim. Já não estamos mais em 25%. Não estamos em 25%, caminhando aí para 26, 26,5%, talvez 27%. Então, assim, realmente fica muito ainda, a gente ainda está caminhando para ver como é que vai finalizar, mas existem muitas discussões, isso em cada setor, e que a gente vai ter que passar por esses embates, e aí vai sim ter animosidade. Agora, daqui a pouco, a gente vai ter que discutir realmente sobre a questão dos produtos que são especiais ali, né? A tributação especial, que são seletivos. Então, são muitas coisas ainda que vão ser discutidas. Afinal, a gente já sabe, né, que o período de transição do nosso sistema tributário atual para o que vai ser vigente definitivamente, que é esse que está colocado no texto inicial, até 2032. Então, daqui até lá, muita coisa vai acontecer. É isso, muita coisa vai acontecer. Existe um clima de euforia, de ansiedade, por ser um tema que, quando veio à tona e quando voltou a caminhar, era grande pauta, uma matéria que está parada há 30 anos e retoma e não sei o quê, e enfim, natural que fosse causar até certo furor. Mas é interessante a gente acompanhar como as coisas vão desenrolando. Calê, deixa eu trazer você de novo para a nossa conversa. Falar um pouquinho dessa audiência recente, quando foi, como foi, e uma coisa que nós comentávamos aqui fora do ar, eu inclusive anotei e que achei muito bacana que você trouxe, é esse pensamento em rede, esse impacto nos pequenos e não isoladamente num setor de cargas ou nas empresas, enfim, mas esse pensamento em cadeia. Afinal de contas, estamos falando de uma reforma estrutural que vai mexer muito. Vamos começar com essa reunião no Senado. Como foi? Quanto foi? Tá. Bom, quando a gente fala também de reforma tributária, o Alessandro lembrou bem, que a reforma tributária foi aprovada no final do ano passado. Né? O que a gente está discutindo aqui é a lei complementar, as regras. Né? As regras. O que vai entrar no imposto seletivo, né? O açúcar está dentro. Aprovado e promulgado aquele texto. Exato. Base, como ela vai grosso. Funcionar? Exato. Ela vai isso. funcionar assim. E comentou bem sobre a intenção da reforma em acabar com a sonegação. Porque ela basicamente vai funcionar dentro de um sistema. Né? E esse é um outro problema. Né? Esse sistema vai funcionar do jeito que precisa funcionar. Né? A gente sabe que os contadores têm dificuldade de subir SPED hoje. Né? Se pega no dia final, 2 dias antes, lá ele não consegue subir porque o sistema não comporta. Imagina milhares ou milhões de transações por segundo operando dentro do sistema. Né? Isso vai estar tudo perfeito. Né? Então, são as dúvidas que a gente tem. A Receita, todas essas audiências públicas, ela vai. Né? A Secretaria de Reforma Tributária, ou mesmo a Secretaria do Simples, né? Eles vão para poder explicar o que foi. Eles pelo menos falam que vai. Né? Então, o que aconteceu? Essa regulação passou na Câmara, né? Muitas discussões, né? Você estava esperando um pouco mais ameno, né? Virou o contrário, porque quando se afeta segmentos, o segmento reage. Né? Quem tem mais força reage mais, mas todo mundo acaba reagindo de uma forma. Então, passou na Câmara, muita negociação, né? E quando foi para o Senado, né, então entra pela CCJ no Senado e iria para a Comissão de Assuntos Econômicos. Né? Mas por conta de eleição, por conta, né, de algumas questões lá, acabou parando na reforma na CCJ. Né? E o senador Eduardo Braga, né, que faz parte da CCJ, o Davi Alcolumbre é o presidente, né, determinou que o Eduardo Braga fosse o relator. Então tudo isso está acontecendo dentro da CCJ, não chegou nem a andar para cá, né, que a gente chama Comissão de Assuntos Econômicos, né, que tinha o senador Isalci, que é lá do DF, ele é contador, então ele fez um relatório muito amplo,
né, da reforma. Técnico, né? Ele acabou só apresentando o relatório dele, né? Mas o senador Eduardo Braga é o que vai ver qual que as emendas que ele acata e tal, né? Mas falando um pouco da audiência pública, o senador Eduardo Braga, quando ele recebeu a incumbência do presidente Davi Alcolumbre de fazer a relatoria, ele dividiu os assuntos e determinou uma audiência pública para cada tema, né? Então, tinha muitas entidades, muitas empresas, muitos que queriam participar da audiência pública. Eles acabaram reduzindo um pouco, né? Mas os senadores, eles estão bastante abertos a escutar os parlamentares. Mas quem pode colocar emendas agora são só os componentes da CCJ, nesse momento. Isso vai para o Senado, vai para o plenário do Senado. Lá qualquer senador pode apresentar emendas ao texto, né? Só que como isso veio muito amarrado da Câmara, essas negociações, né? A gente não sei se tem espaço para grandes mudanças. Algumas vai ter, evidentemente, né? Porque algumas coisas ficaram muito de fora. E a gente tem ficado muito preocupado com as empresas no Simples, né? Apesar dos nossos associados, praticamente não, todos eles são do lucro real, né? Mas quem presta serviço para as empresas, né? Pra você ter uma ideia, hoje 74% das empresas de transporte rodoviário de carga no Brasil são empresas no Simples, né? Então a grande maioria, elas são responsáveis dentro do nosso segmento por aproximadamente 50% das movimentações. Esse número é impactante. Para você que está aí com a gente acompanhando o raciocínio, 74% das empresas de transporte rodoviário de carga hoje estão no Simples, no sistema do Simples. Isso. E para dar a fonte, né, a gente pega os CNPJs que tem KNAI principal transporte rodoviário de carga e cruza com os RNTRC da ANTT, que é a licença dela, os RNTRC ativos. A gente cruza, então a gente chega em 74% das empresas ativas de transporte rodoviário de carga estão no Simples. Né? E aí a gente fala daquele pensamento em rede, que é o impacto nesses pequenininhos que estão no Simples. A gente comentava aqui, para quem está com a gente na audiência, a gente comentava fora do ar, que em termos de impacto, pensando nas grandes empresas, talvez não seja tão sentido, talvez não estejam tão vulneráveis à tomada de decisões quanto esses que estão na ponta, que são os menores. Exato. E no transporte rodoviário, a gente tem duas questões importantes. A gente tem empresas no Simples fornecendo produtos ou serviços, né? Tipo um borracheiro, uma mecânica, um posto de molas, tipo um posto que fornece combustível, uma revenda de peças, né? O próprio guincho. E a gente também tem o fornecedor de serviço, né? Então a gente contrata ou terceiriza ou subcontrata empresas do transporte rodoviário de carga. Então as nossas empresas nossos associados também contratam outras empresas, né? E esses 74% delas são empresas no Simples. Isso impacta principalmente na tomada de crédito, né? Que a reforma tributária, o grande diferencial dela, ou a grande questão da mudança é que hoje a gente toma crédito por uma questão que a gente tem um nome técnico de imposto presumido, né? Então, eu contrato uma empresa, que ela pode ser no Simples, ou pode ser até um autônomo, ou uma empresa grande, né? E presume-se que ela vai recolher o imposto dela, né? Então, a gente toma crédito pelo imposto presumido. Na reforma tributária, praticamente não vai existir. Tirando o autônomo, que ele não gera um documento fiscal, né? Ele vai continuar sendo por presunção. Mas a alíquota vai ser definida depois ainda, né? E as empresas que estão no Simples, elas vão precisar gerar documento fiscal, né? Para que eu consiga tomar crédito, para ela
consiga, ela vai ter que receber também notas dos seus fornecedores para ela poder se apropriar desse crédito para pagar menos imposto. Então, todas essas questões são questões realmente estruturantes do segmento e a gente fica um pouco preocupado, porque a parte do Simples, ele vai cair em duas questões diferentes. Uma, as empresas vão poder permanecer no jeito que o Simples é hoje, né, que vão chamar de regime padrão, nas faixas, né? Só que elas não vão poder se apropriar de crédito de nada do que elas compram, né? E a tomada de crédito pelo contratante dela é até no valor da alíquota que ela pagar de imposto. Então tem as faixas de imposto, então, o imposto que ela pagar lá, 5%, 8%, 10%, né, o contratante vai poder tomar. Ou ela pode migrar para o regime geral, né? Então ela deixa de ser uma empresa nesse formato de Simples, por faixa, e migra para um regime geral, que ela vai ter que se apropriar de todo o crédito, de tudo que ela compra, né, para poder abater do crédito dele da nota que ela vai ter que gerar, porque ela vai pagar pela alíquota padrão, né? 26,5%, eu vi até a entidade já falando em 28%, né? 27,5% é o maior do mundo, que é a Hungria, né? Tem entidades do Brasil já falando que essa conta é 28%, a gente ainda não sabe, né? Mas então, esse problema da complexidade da empresa no Simples pode acarretar uma migração das empresas, elas saindo desse regime padrão, indo para um regime regular, né? Ou mesmo quem não conseguiu um desaparecimento. Porque pensa assim, uma empresa que tenha lá 5 caminhões, 4 caminhões, né? Vai na borracharia, tem que pegar uma nota, né? Ele vai comprar uma peça, vai comprar um pneu usado do borracheiro, tem que ter uma nota. Se não tiver nota, ela não consegue colocar isso dentro da contabilidade dela e gerar para tomada de crédito. E aí ela vai pagar mais imposto, né? Então, todas essas complexidades que hoje tem uma empresa de lucro real, né, isso está migrando para uma opção da empresa do Simples. Agora, se ela não optar por ir, ela pode ser que ela fique com um custo muito maior. Continuando esse raciocínio, desta possibilidade dessas empresas, desses empresários deixarem o Simples, o que significa mais imposto, mais alíquota, o que significa mudar e mudar muito, inclusive com risco de quebrar muita gente, a verdade é essa. Exato, essa na verdade é a grande preocupação. Os defensores do sistema, né, eles apontam que isso não vai acontecer, né, por conta dessas emissões de nota e tomada de crédito serem todo dentro do sistema da Receita, né? Então, toda nota que é gerada contra uma empresa vai aparecer o crédito para ela lá, né, na sua conta corrente. Mas a nossa preocupação, conhecendo o nosso segmento, né, e ok, né, a gente vai ter um período de transição, dessas coisas se encaixarem, melhorarem, né, mas há um problema na geração de muitas notas. Porque se você não gerar uma nota de um serviço, né, por um acaso, de um serviço de recap de um pneu, ou mesmo de um conserto, né, ou de um guincho, esse documento não estará dentro do sistema até para você poder se apropriar de crédito, né? Então essa tomada de crédito, ela com certeza vai afetar diretamente. E os prestadores de serviço, isso é igual uma bomba, né? Porque hoje as empresas estão no Simples aí, pagando aí de 5 a 18, sei lá, né? E aí a gente vem que ele mudar o regime para o regime geral, ele vai pagar a alíquota normal. São 26,5% ou mais, né? Se ele não tiver crédito para se apropriar, né, vai ser um aumento de custo na veia, né? Deixa eu trazer o Alexandre para a conversa. Alexandre, está complementando esse raciocínio do Carley. De 18% para 26%, 27%, 28%, como estão falando, chegando nos patamares quase que da Hungria, que a lei bem trouxe, é muita coisa, cara. É bastante. E é prematuro a gente afirmar qualquer coisa agora, porque realmente ainda está em discussão.
e eu tenho certeza que muita coisa vai acontecer, a gente afirmar alguma coisa pode, né? Mas a forma como está se desenhando, e o Caley ele deixou bem claro, realmente as empresas muitas vão ter que sair do sistema, do regime, do simples, porque ela vai acabar ficando isolada. Porque como esse sistema tributário que foi aprovado, a forma como ela vai acontecer, ele é por crédito para evitar realmente aquele efeito em cascata da tributação e faz a gente muitas vezes pagar mais imposto por conta realmente desse efeito em cascata. Quando você vai adquirir um produto, a minha empresa é Simples Nacional, a do Caley, ela é lucro real ou lucro presumido. E o mesmo produto, e com ele você vai ter mais crédito do que comigo, você vai optar por comprar de quem? Então, naturalmente, eu já fico isolado simplesmente pela minha opção de enquadramento tributário. Eu já me isolo. Já estou te isolando. Já me isolo. Então, é um raciocínio um tanto quanto óbvio que, se continuar da forma como está, as empresas que estão no Simples, muitas das empresas, não estão falando de todas as empresas, estão falando de empresas numa situação que eu vendo um produto, que ele vende um produto similar, ele está no enquadramento tributário diferente, que vai gerar mais crédito para você, então você naturalmente vai escolher comprar o produto dele em detrimento do meu, por conta realmente desse único aspecto aí. Por isso que eu digo, a gente não pode generalizar. Não estamos dizendo que todo mundo que está no Simples vai ser prejudicado ou que vai ter que sair. Mas muitas pessoas, muitas empresas hoje que são optantes pelo Simples Nacional, elas vão ser obrigadas a sair por uma questão de sobrevivência, uma questão de competitividade diante desse novo sistema tributário. Alexandro, e para quem está em casa entender, tentando ser bem prático aqui, sair do Simples significa o quê? Não, sair do Simples significa que ela vai ter uma carga tributária maior, só que ela tem também uma forma de contabilidade diferente. Então, naturalmente, é provável que os custos, os honorários contábeis, eles passam a ser mais caros. Uma empresa que está no lucro real, ela tem uns honorários contábeis muito maiores do que uma empresa que está no Simples Nacional, isso para dar um exemplo. Mas hoje, o grande atrativo para uma empresa estar no Simples Nacional, hoje, de fato, são os custos previdenciários. Hoje se paga muito menos. Na verdade, você só recolhe 8% do trabalhador, né? Você não paga, a empresa não paga previdência social, ela recolhe e já está naquela alíquota dela esse custo previdenciário. Então, por isso que você vê muitas vezes as empresas terem 2, 3 CNPJs ali para tentar se manter no Simples, aí coloca os funcionários, às vezes ela tem um CNPJ no presumido, mas tem 2 no Simples, coloca os funcionários naquele, contrata, enfim, muitas manobras para manter pelo menos os funcionários no sistema, né, no regime tributário que é o Simples Nacional, para reduzir o custo com a folha. Olha que coisa curiosa. Nós estamos falando, isso acontece no Brasil todo, tá, gente? É manobra para driblar. Para tentar estar certo o tempo todo, porque ao mesmo tempo que você dribla, você tenta estar certo, porque senão é lá em cima. Vamos pensar nesses encargos, nesse custo. Tem empresa que não vai conseguir. A gente vai entrar numa nova dinâmica, o país vai ter que passar por essa transformação. Hoje a gente vive numa economia que ela é uma economia globalizada, então a gente tem que cuidar muito com isso também. Se o produto nacional ele vai continuar competitivo, porque se a carga tributária começar a elevar muito a estrutura de custo das empresas, elas vão ter que começar o consumidor vai começar a buscar outras alternativas, aí, provavelmente no mercado internacional, e aí prejudica a indústria nacional, enfim, desencadeia uma série de problemas. Então, por isso que a gente tem visto esse esforço das entidades, esse esforço de muitos senadores e deputados federais que realmente estão comprometidos com a estabilidade econômica do país, muito mais do que fazer política em cima de uma pauta tão importante como essa, que a gente já vem, como você disse lá no começo, já vem demandando isso há 30 anos, desde na verdade, a Constituição de 88, a gente não teve esse esforço na Constituição de 88 em favor da tributação, de uma estrutura tributária e deixou para que leis complementares fossem regulando essa relação das empresas com o fisco. E só agora a gente está de fato debruçado sobre esse problema, né? Vamos dizer, sobre essa necessidade de se fazer uma reforma tributária no Brasil. O problema é que você tem muitos parlamentares mais preocupados com questão política e de garantir ali alguns favores setoriais do que necessariamente olhando o todo do país. Mas também a gente tem muitas entidades que estão de fato interessadas, contratando estudos, consultorias, indo lá para o Senado, participando das audiências públicas e brigando em favor realmente do interesse coletivo, em favor do interesse do Brasil e da estabilidade econômica do país. Caley, dentro disso que o Alexandre está colocando,
deste empenho, dessa dedicação das entidades. Há 2 blocos atrás, você estava mencionando essa mudança do escritório para Brasília, para ficar mais perto das pautas, mais próximos. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre as perspectivas, sobre os trabalhos futuros, agora lá em Brasília, agora dentro do negócio é muito trabalho, né? Você vai seguir acompanhando. Tem mais algumas audiências, a gente mencionou, né? Vão acontecer. E, bom, acompanhar de perto, é isso, né? É isso aí. Na verdade, assim, eu costumo falar que quando eu trabalho desde 19 na associação e o trabalho sempre foi em Brasília, né? Mas quando você é visitante, você sabe como é que funcionam as coisas de terça a quinta, né? Quando você está mais próximo, fica lá, você também sabe o que acontece de sexta até na segunda, né? Que as coisas são negociadas e são bastante complexas, né? O Alessandro falou que tem parlamentares que estão preocupados com a conjuntura e tem parlamentares que estão preocupados com o seu nicho, né? Isso é Brasília. Acredito que isso é o mundo, né? Até eu tenho curiosidade, às vezes, de saber em outros lugares, como né? funciona, e né? nada é muito diferente disso. Provavelmente não. Então, a movimentação da associação de mudar para Brasília por conta disso, para você ficar próximo, poder conversar melhor com os parlamentares, porque a gente também trabalha em outras frentes, agência reguladora, né, nossa ANTT, Ministério do Transporte, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Congresso é a nossa base referencial, porque lá, principalmente, leis são feitas. A gente teve uma proposta legislativa agora, faz um mês e pouco, de uma sobretaxação de pneus importados, né? Então, a alíquota é 15%, e queria se mudar essa alíquota para 35%, mesmo a indústria nacional não conseguindo atender a demanda nacional, né? Fez um lobby, né? E numa audiência pública todo mundo foi convencido que isso em tese, para estimular a indústria nacional, para favorecer nessa concorrência, mas na prática a nossa não atende. Eles mesmos concordavam, e na audiência pública se esclareceu que eles não têm capacidade de matéria-prima para se produzir, né? Mas por quê? Se você provoca uma escassez, você pode subir o preço, né? Mas numa audiência pública foi convencido os parlamentares lá. Então, esse tipo de coisa às vezes nem chega no grande público, né? Acaba acontecendo mais nos corredores, nas comissões lá. E se você não está lá, se as entidades não estão lá, tem muitas entidades que têm várias escalas, né? Então tem quem cuida do nacional, tem quem cuida do estadual, né? O nosso segmento específico, a parte de terceirização, a gente não tem muito isso. A gente tem muitas entidades, grandes entidades, que atendem mais a questão do frota, do caminhão mesmo, né? Dessas questões. Agora, do negócio a gente não tem, por isso que a gente teve que fazer o movimento de ir para Brasília, né, para estar muito mais próximo dessas questões aí e entendendo como funciona essa parte de relação institucional e governamental. É isso. Gente, o que não falta é debate. Hoje a gente fez um Varejo em Foco tentando trazer atualizações, tentando entender e compartilhar com você que é da nossa audiência um pouco do que está acontecendo nesse momento. Como o Carley bem colocou, muitas vezes pontos de conversa, de debate, encontros acabam não sendo de conhecimento nosso, exceto quando sai na grande mídia, algum jornal faz uma matéria, mas dificilmente isso chega ao grande público. Por isso é importante ter alguém de dentro trazendo e compartilhando a título de informação com a gente. Espero que tenha servido para você que está aí na audiência, assim como para nós aqui serviu e foi esclarecedor. E, Alexandro, certamente você vai ser personagem nosso aí em curto e médio prazo. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, né? Não, que bom, está sempre à disposição. Acho que realmente é uma pauta bastante relevante. Foi oportuno aproveitar aí a presença do Carley na cidade para discutir um setor que é tão importante para Rondonópolis. Rondonópolis, não é à toa, nós temos o título de
a capital dos rodantes, né? Pois Temos a 7ª maior frota de veículos do Brasil, a maior do estado de Mato Grosso. E a gente sabe o impacto que esse setor tem. Eu sempre gosto de ressaltar, hoje, 1 em cada 6 empregos formais de Rondonópolis vem do setor de transporte rodoviário de cargas. Então, é um setor extremamente relevante e que está hoje num momento delicado de discutir como é que essa reforma tributária vai gerar impactos, e a presença deles lá no Senado e a discussão, esse acompanhamento deles é primordial para que Rondonópolis também não seja impactada negativamente a partir da reforma. É isso, vamos abrir o olho. Calei, me deixa pedir um favor aqui publicamente para você. Sempre que tiver por Rondonópolis, nos avise, nos dê um toque, participa mais com a gente do Varejo em Foco. Estamos à disposição, sem dúvida nenhuma, e tudo que a gente puder, mesmo que de longe aí, né? Você tem meus contatos aí, a gente também está à disposição. Olha, você também falou, a cadeia do transporte rodoviário no Brasil, tudo que impactar a cadeia acaba impactando os preços de tudo, na verdade, né? Dos alimentos, dos bens de consumo, né? Então, não só do agro, das grandes transportadoras, mas acaba afetando a vida de todo mundo quando esse segmento elo, né, que une as pontas, ele é impactado de alguma forma. É isso, virou fonte nossa aqui no Varejo em Foco também. Para você que ficou com a gente aqui na TV, também no YouTube, obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estamos de volta com mais um bate-papo. Tchau, tchau.